povo, mais um episódio do Pod Esporte começando, Pod Esporte que é gravado aqui nos estúdios da Olá Podcast em São Paulo. Claro que você já conhece o Olá Podcast, mas se você ainda não conhece, vai lá no site dos caras, www.olapodcast.com, e confira a infinidade de podcasts que tem lá, tem muita coisa bacana lá. Lembrando que o Pod Esporte também está aqui no YouTube, na Olá Podcast, evidentemente, no Spotify e no Deezer. Então não esquece lá de dar o joinha em tudo que é plataforma, lembrete, para sempre que tiver episódio novo você ser notificado. Hoje o papo promete porque vamos falar sobre preparação física, uma coisa que me interessa muito. Um método diferente, um preparador físico renomado e diferente, que faz coisas diferentes. Vamos falar muito hoje sobre isso. Seja muito bem-vindo ao Pod Esporte. Disney Sanches, obrigado, cara. Obrigado demais. Diego, muito obrigado pelo teu convite, eu que tenho que agradecer, cara. Vai ver o famoso Disney Sanches, né? Porque eu já ouvi falar de você para algumas pessoas. Cara, a gente tá um tempo no mercado aí, né, cara? Já trabalhei em tudo quanto é academia de São Paulo, já trabalho com preparação física há um bom tempo. E hoje estou fazendo um trabalho com um grupo de atletas de alto rendimento aí, vários esportes diferentes, porque a metodologia me dá a possibilidade de fazer isso. E estamos fazendo um estrago aí, viu, Diogo? Com esses caras estão virando tudo, a gente chama de... o cara ganha... quando é o melhor do time lá, o MVP do time, tem 3 jogadores de futebol americano MVP do ano passado, 2 atletas jogando no voleibol europeu. Pô, que legal, cara. 2 atletas de luta, então... Mas conta aí, cara, como é que... Vamos do começo. Aqui eu sempre falo isso, quem tá acostumado a ver o Pod Esporte sabe que é assim, eu volto na história e tudo. Mas vamos lá. Por que apareceu educação física na sua vida? Por que essa paixão pelo esporte? Enfim, manda aí. Putz, cara, meu pai era um cara envolvido com esporte, faixa preta em 2 artes marciais, era proprietário de uma academia na região do ABC, e eu cresci no meio desse ambiente, com meu pai atleta, faixa preta, pedalava, sempre gostou muito, e dentro da academia crescendo, fazendo atividade física, me envolvi com a educação física e adorei. Assim, logo cedo, com 13 anos, comecei a praticar karatê, com 18 já era faixa preta, e larguei a arte marcial para competir um esporte. A gente estava conversando até um pouco antes aqui, que foi uma coqueluche dos anos 90, que era a ginástica aeróbica. A molecada não sabe o que é. Não sabe, cara. Eu vou falar assim que era uma base da ginástica olímpica, né? A base de treinamento é a ginástica olímpica, os elementos de força, de potência, são muitos, a gente só não faz as invertidas, né? Os saltos mortais todos, mas os elementos de força, na época áurea da ginástica aeróbica, nos 80, 90, eu fui campeão mundial 2 vezes, 96, 97. Pô, cara, esse negócio da ginástica aeróbica, cara, eu lembro que, antigamente você tinha uma TV pra ver, que era Globo ou SBT. Cara, e sempre no Fantástico passava lá no Globo Esporte, Esporte Espetacular, tudo, sempre passava lá os campeões. Era engraçado que a gente tentava ficar imitando, porque, os caras eram meio ídolo mesmo, cara. Provavelmente eu te vi na TV, não lembro, mas, e aí o negócio do rosto, né, ficava tudo rindo, o tempo inteiro rindo, fazendo força, que legal, cara. E foi a melhor fase da minha vida, viajei o mundo inteiro, abri a possibilidade de fazer alguns trabalhos fora do Brasil, na Suíça, e logo em seguida que eu parei a ginástica aeróbica, eu voltei para a arte marcial, sempre trabalhando com educação física, sempre sendo professor, personal trainer, preparador físico. Eu voltei treinando uma arte marcial chamada Keipo Havaiano, que hoje é a arte marcial que eu pratico, sou 4º grau faixa preta, e meu grande mestre, faleceu há 3, 4 anos, era um dublê de Hollywood, ele era havaiano, japonês radicado nos Estados Unidos, no Havaí. E ele foi dublê de diversos filmes de Hollywood e foi coreógrafo, treinou com o Bruce Lee. O que é Keipo Havaiano? Keipo, a ignorância. Keipo é uma arte marcial pouco conhecida, ela teve também um boom aí nos anos 2000 aqui no Brasil. E a base dela é o karatê, mas a gente luta trifásico, luta karatê, judô e termina no chão, que é um jiu-jitsu mais rápido. Então é uma luta bem completa, ela tem uma malícia um pouco mais da briga de rua, se você precisar usar ela numa situação real de rua, ela é mais eficiente, né? Porque ela tem a malícia, né? Então a gente treina muita técnica, se o cara... pegar uma garrafa, pegar uma cadeira, se o cara vai lutar com 2, 3 e precisa realmente utilizar, numa situação extrema, utilizar com 2, 3 pessoas, ele vai ser bem eficiente. O karatê é mais esportivo, né? O Kung Fu são artes marciais mais esportivas. Irmão, então não brinca com o Disney, não. Não, cara, eu sou um cara da paz, cara. Todo mundo que é do esporte, né? Das lutas, é a mesma coisa. A gente brinca porque... Sim, mas, legal, cara. Eu acho que eu nunca tinha escutado falar, Keipo Havaiano. Keipo Havaiano, cara. E aí, como é que você migrou? Claro, educação física, acho que o caminho natural de todo educador físico é pensar
ou em academia, ou ir para alguma modalidade esportiva. A aeróbica, infelizmente, ela desapareceu, eu acho que nem existe nada. Existe, mas ela é bem pouco difundida. Então, e aí você resolveu migrar para esse lado aí do treinamento de força, de academias e tal. E aí, como que você foi descobrindo aí, até onde você chegou hoje com que você trabalha? Então, eu fui funcionário de todas as redes de academia de São Paulo, Diogo. Eu trabalhei na Biorritmo, Companhia Atlética, Bodytech, fui funcionário da Reebok. E eu sempre tive um sonho eu falei, um dia eu vou ter o meu centro de treinamento. E sabe quando você tem uma certeza? Então eu montei 2, 3 projetos que não foram para frente, mas em 2011 eu conheci a IHP. IHP é um dos maiores centros de preparação física que existe nos Estados Unidos, onde o grande mentor desse centro de treinamento chama Juan Carlos Santana. É um cubano radicado nos Estados Unidos, que tem toda a história do treinamento de força, né? Vai falar de força, se não falar de cubano, os russos, né, cara? Influência russa, né? Ele é o papa, ou chamo de Michael Jackson do treinamento funcional. É o cara que praticamente inventou o treinamento funcional. Se vocês colocarem aí Juan Carlos Santana, vocês vão ver. Ele realmente é um cara que hoje treina Gilbert Durinho, faz a preparação física de vários atletas, é especialidade muito forte da luta, do MMA, mas ele é um cara que já preparou atletas da NFL, de hockey, da NBA, atletas da seleção olímpica americana de natação, de triatlon. Ele tem uma especialidade muito forte. E eu conheci a IHP em 2011 e comecei a viajar todos os anos para estudar. Fiz os 3 mentorship, gastei uma nota. Falo que foi perto de 80, 90 mil reais entre tudo que eu gastei nos últimos 10 anos. E que foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Mas, se eu só te interromper, a IHP ela é um centro de treinamento ou ela é uma metodologia? Não, IHP é um instituto de treinamento, Institute of Human Performance, que fica em Boca Raton. Entendi. A metodologia que é usada dentro da IHP, a gente chama metodologia IHP, mas é um centro de treinamento. Chama treinamento híbrido. Tá. O treinamento híbrido ele mistura o treinamento de musculação tradicional, de maquinário, né, exercício tradicional de musculação, com o treinamento funcional. Então, quando você combina os dois, você ganha a força do exercício resistido, né, do exercício de máquina, com a inteligência do treinamento funcional. É porque todo mundo fala treino funcional, isso aí virou meio que... acho que até banalizou o termo, né? Porque isso. Tudo é treinamento funcional. Qualquer esquina o cara pega a corda naval, bate no chão e fala, estou treinando treino funcional. Está certíssimo. Qual que é Oh meu Deus, não podia falar. Não. A característica do treinamento funcional. O que realmente é o treinamento funcional? Pra gente limpar esse burburinho de pegar a corda naval e ficar batendo lá. Eu vou te dar um exemplo que eu uso bastante com as pessoas que não entendem. Quantos movimentos no seu dia, Diogo, que você faz hoje que são simétricos? Porra, nenhum. Nenhum, cara. Você não está sentado agora de forma simétrica. Você não eu desculpa aqui, mas abre aspas, eu de forma nenhuma sou simétrico. Outro dia eu fiz uma abertura do Pod Sport aqui, eu tava aqui, a hora que veio a câmera, cara, a hora que eu olhei na câmera eu tava assim, ó. Tava tudo. Não, simetria comigo, mas enfim. Mas é isso mesmo. O nosso corpo, você deve segurar suas filhas, uma pesada no lado, outra mais leve do outro, uma só de um lado, outra do outro, abrir a porta do carro. Nada no nosso dia, no dia natural de um ser humano, é simétrico. De um atleta, zero simétrico. Tudo é assimétrico. Porque cada 10 exercícios que você faz hoje na academia, na musculação tradicional, eles são simétricos. Não faz sentido. Você empurra, você puxa, você faz cadeira extensora, ela empresta, tudo é simétrico. A musculação ela é importante para deixar o teu corpo forte. Não tem esporte melhor para deixar o teu corpo forte do que a musculação. Mas ele não vai treinar cadeias cruzadas. Por exemplo, esse ombro ele trabalha 100% cruzado com esse quadril. E esse glúteo aqui atrás, ele cruza 100% com esse ombro aqui atrás. Em tudo que você vai fazer. Na corrida você cruza o movimento, na natação você cruza o movimento, para bater uma bola de tênis você cruza o movimento. Handball, pelo amor de Deus. Handball, 100%, voleibol. Você joga a bola e você cruza o movimento. Por que a maior parte das preparações feitas hoje, por exemplo, usam muito, eu vou levantar uma polêmica, o levantamento olímpico. Eu acho que é importante o levantamento olímpico para treinar a força explosiva num espaçozinho desse tamanho na periodização. Ixi, agora, filhão, agora você levantou a peteca boa pra galera. Eu acho que a gente tem que falar, e não nada contra. Eu tenho grandes amigos que são treinadores de levantamento olímpico, eu já pratiquei um pouco, acho bem complexo, mas
o que um movimento, um snatch, ou um jerk, ou um clean, ele vai simular um movimento específico de um arremesso seu da bola. Sendo que é 100% cruzado, assimétrico contra a lateral, por exemplo. Sim, um soco, sim. ou um chute de um lutador. Não, faz sentido pra cacete isso. Num trecho que você quer treinar aquela força explosiva vindo do centro, que é o arranco do chão, faz sentido. Mas depois de um certo ponto, você precisa começar a treinar a força na posição que você vai gerar no seu esporte. E chegar mais perto dela. Então, não faz muito sentido, não só para um esportista, mas para uma mãe que tem que segurar o nenê de um lado e abrir a porta do carro com o outro lado, eu fazer exercício só simétrico. E aí a gente tem um grande problema hoje, vamos fugir dos atletas de novo, tá, Diogo? A posição sentada. Sabe quanto em média um indivíduo hoje passa sentado? Se você fica 8 horas sentado no trabalho, em 24 horas, quanto tempo você fica sentado? Você vai cair para trás, Diogo, quando eu te falar o número. Eu acho que não, porque eu hoje vivo muito isso também. Quanto, em 24 horas, 24 quanto tempo horas você fica sentado? Aí, vamos supor, dorme, vou falar durmo 6 a 7 horas, treino mais 2, 9, mais 15 horas. É mais, cara. A gente fez esse estudo na HP de 19 a 22 horas sentado. As 3 refeições você faz sentado. Você dirige ou pega transporte público sentado. Você assiste televisão sentado. Você passa muitas horas no celular, dificilmente de pé. Hoje tem horas, os números de horas que você passa numa posição ruim é enorme e as pessoas nem imaginam. E provavelmente esse indivíduo, pode ser você não dorme em outra posição que não seja de lado sentado. Então você passa 8 horas sentado. Porra, eu só durmo assim. Eu só durmo de ladinho, com o travesseiro no meio das pernas de ladinho. Não é anatômico para uma pessoa que fica horas sentado, ela dormir em outra posição que não seja de lado. E aí o que acontece com a mecânica do corpo humano, Diogo? A primeira coisa que você faz é desligar o glúteo na posição sentado. O glúteo morre. Um dos maiores geradores de força do salto, da caminhada, do passo, é o glúteo. Ele quem faz a impulsão do chão para você saltar, junto com o quadríceps, femoral, tudo. E por inibição recíproca do glúteo morto, você encurta psoas, flexores de quadril e posteriores de coxa. Tudo que você faz para frente, pegar uma bola, pegar o seu filho, o que faria a flexão do teu tronco para frente deveria ser quadrado lombar, glúteo posterior. Se o glúteo morre, o que vai fazer essa função? A lombar. 90% das pessoas hoje que trabalham sentado sentem dor na lombar. Aí o cara fala assim, eu vou procurar uma academia para começar a treinar, eu preciso treinar porque eu estou sentindo dor na coluna. Cada 10 exercícios que ele faz na musculação, 8 ou 9 é sentado numa máquina. A musculação não faz sentido. Bater palma. Porra, demais. Não faz sentido. Então, os movimentos de extensão de quadril, sabe aqueles que você põe na bola e levanta, faz as pontes, sim. Aqueles de deitar na bola e levantar o quadril, puxar a bola e levantar o quadril, são os exercícios que salvam a vida de um atleta e de uma pessoa que fica muito tempo sentado. Onde pouquinhas pessoas hoje fazem isso dentro de uma academia. Quase não tem. Porra, que legal. Então, acho que a base... É que eu acho, desculpa, eu acho assim, pro atleta, eu sou atleta ainda, você está conversando sim. Aqui, a gente está em 10 minutos de conversa, já me convenceu, puta que pariu, vai treinar com você. Mas acho que para a pessoa, acho que é o maior desafio seu, são as pessoas ditas normais, né, no dia a dia. A pessoa vai chegar na academia e vai fazer um exercício diferente. Não, mas e o supino? Mas e a cadeira extensora? Sim. E a deitadinho lá, o de ladinho que é o glúteo, lá, o SLR. Sabe, vai querer sempre o que todo mundo está acostumado a ver de uma academia, né? Eu acho que esse é um grande desafio para vocês. E tá tudo certo, por isso que chama híbrido. O exercício carregado, então basicamente o dia que eu treino perna, nos exercícios tradicionais, agachamento, afundo, leg press, cadeira extensora, flexora, eu vou fazer uma descarga, que eu faço uma série no leg press, e aí em vez de eu ficar descansando os meus 45 segundos, 1 minuto, eu vou treinar uma função que não seja conflitante com perna. Então, basicamente, o meu corpo ele faz 4 funções, Diogo. Para eu ir daqui até você, a primeira coisa eu dobro o meu joelho, para eu dar um passo. Então, a primeira função é trocar o nível. Da posição de pé, dobrar o joelho. Pode ser anterior-posterior ou paralelo. Segundo, eu levanto uma perna, que chama locomoção. Então, se eu fizer agachamento numa perna, é um exercício de locomoção. Naturalmente, quando eu dou o passo, uma mão vai para frente, outra mão vai para trás. Então, eu empurro e eu puxo. Puxar e empurrar. Sim. E, naturalmente, quando eu faço isso, meu corpo rotaciona.
Então, basicamente, quando eu vou treinar o exercício combinado, o híbrido, musculação com funcional, quando eu treino um exercício de perna, eu não posso fazer nenhum tipo de pilar da função que conflite com perna. Nem locomoção, nem troca de nível. Então, essa combinação que chama fórmula híbrida, que é uma das coisas mais inteligentes que eu escutei do Santana, ela transforma o teu corpo numa máquina. Um humano vira um super-humano. Uma pessoa de idade vira uma super pessoa de idade. E um atleta vira um super atleta. Você é atleta, já foi atleta da seleção brasileira, você sabe do que eu estou falando. A preparação física que é feita hoje nos esportes de primeiro mundo, principalmente, eu falo aí Austrália, Estados Unidos, número 1, Inglaterra, eles estão 10, 15 anos na frente da gente. Porque a forma como eles pensam nessa cadeia cruzada, eles não deixam falhar. Entendi. E a forma como é ondulado o treinamento, né? Você não pode treinar forte, depois mais forte, depois mais forte. O teu corpo ele tem que treinar forte e na outra semana, proporcionalmente, ele tem que recuperar. Essa ondulação é que faz... A história do porrada, quebrou, sai, entra outro, não existe. Assim, cara, isso é muito... Eu sou produto desse meio aí da porrada. Eu tava te falando aqui antes, e aí todo mundo que acompanha o Pode, todo episódio eu falo. Tenho 7 cirurgias ortopédicas no meu corpo, né? Não é pouco. Aonde é, Diogo? Eu tenho 2 no ombro direito, uma no ombro esquerdo, 2 no joelho esquerdo, uma no joelho direito e uma na mão. Isso aqui foi de... Peguei no rosto do menino agora que eu arremessei e fraturei. Tá bom, essa aqui, vamos tirar essa, vamos colocar 6. Mas todas as outras, eu tenho certeza que foram por traumas, tá bom. Eu tenho lesão do ligamento cruzado anterior dos 2 joelhos. Beleza, é um trauma. Mas será que se o meu corpo tivesse preparado de uma maneira adequada, né? Tem tudo, e quando eu falo isso aqui, eu não estou jogando no lixo tudo que eu fiz, que todos os preparadores físicos que passaram comigo, que me ajudaram e tudo, né? Não tem que jogar isso no lixo. Mas será que se eu treinasse de uma maneira mais otimizada, de uma maneira mais individualizada, que eu vejo hoje muito... Ó, o Cristiano Ronaldo não joga até os 37 anos porque ele é a robozão. O Messi não rende o que ele rendeu na Copa do Mundo porque ele, meu Deus, tocou nele. Tem coisa atrás, entendeu? Tem muita coisa atrás, Nadal, muita inteligência. Nadal, Djokovic, eu citei os dois porque, mas, porra, a gente tem vários exemplos hoje, e cada vez mais atletas que chegam, por exemplo, na minha idade, aos 40 anos de idade, tenho certeza que talvez, com certeza o cara deve sentir dor e tudo, pelo esporte de alto rendimento, mas não no estado que eu me encontro hoje, entendeu? Que é de muita dor extrema, ficar apagando incêndio durante a temporada. Então eu não consigo treinar. Hoje eu não consigo treinar, né, para performar. Eu treino para apagar incêndio, para conseguir competir. Então, agora tiro o pé. E eu tenho que... E eu fui um cara que... Acho que eu vou encerrar minha carreira sem aprender isso, tá? Que agora é menos. Eu preciso sempre de alguém falar, sai. Recupera. Sai. E, assim, a gente não tem isso. Hoje em dia melhorou muito, mas, minha vida inteira, minha carreira inteira, é isso aí. Quebrou, arruma, vai pra físio. E hoje, cada vez mais, trabalho de fisioterapia integrado com esse tipo de trabalho, cara, é muito resultado. Você acabou de falar uma coisa, Diogo, que pra mim ela a gente estava conversando um pouco antes de começar a gravar, e pra mim ela é perfeita. Vocês, os atletas de alto rendimento, eu me incluo isso aí há 20 anos atrás, a gente tem uma capacidade de gerar força, potência, torque, que é 0,00001 da população do mundo. Nós fomos pessoas, ou somos pessoas que foram... Esse cara nasceu para isso, cara. Ele tem um dom, o corpo dele foi feito para isso. A capacidade do nosso corpo de gerar força, da linha do peito, falando do mamilo do peito até 4 dedos acima do joelho, a gente chama essa zona de core. Eu faço uma analogia que o nosso corpo é como se fosse o arco do arco e flecha. Sim. Imagina um arco feito por um índio, tá, Diogo? Que o centro do arco é o lugar onde a madeira é mais grossa. As extremidades elas têm que ser flexíveis para elas se deformarem, para eu poder gerar deformação e poder soltar a flecha. O corpo funciona exatamente do mesmo jeito. Se a ponta da madeira do arco ela não for tão forte e flexível quanto o centro do arco, quando eu puxar ela vai arrebentar nas extremidades. Perfeito, é isso aí. O corpo do atleta, todos os que eu tenho de alto rendimento, eu tenho atleta com 3 Olimpíadas, tenho atleta com 1 Olimpíada, tenho campeão mundial, tenho campeão brasileiro, sul-americano, tenho vários de vários esportes. Todos estão machucados nas extremidades. Ombro, cotovelo, mão, quadril, menos, mas às vezes quadril, joelho,
tornozelo, pé. Mas quadril É menos. só, não, e é só o fim da cagada do joelho do tornozelo. Então, como é que eu faço para um corpo gerar mais força do centro, treinando o vulgo core, que a gente chama de zona média, que engloba o glúteos, a musculatura serrátil anterior, oblíquo, adutores, posteriores, glúteo pra caramba, quadrado lombar. Como é que eu treino toda essa estrutura para que nessa chicotada, um arremesso do handball, que é o seu esporte, um golpe um chute da luta, um soco, um ataque do voleibol, esse cara consiga gerar tanta força do centro, mas que quando ele bater na bola, ele dá essa estilingada e na desaceleração de um bloqueio ele não vai estourar. Eu treino centrais. Todas as meninas do voleibol, se elas forem ver isso aqui, elas vão lembrar, todas foram centrais. As centrais, elas saltam muito perto da rede, não saltam muito de longe e caem numa perna. Toda vez que elas vão bater na bola, elas batem na diagonal, onde a mão tem que fazer isso ou isso. Né? Muitas vezes elas sobem com toda a força para bater na bola, sobe o bloqueio com duas mamutes de Pegasus do outro lado para bloquear. Aí ela tem que bater na bola num ângulo em que tudo isso aqui já mudou, né? Tudo isso aqui já mudou. Cotovelo, punho, dedo. E com a desaceleração de um bloqueio. Como é que eu treino esse ângulo específico, que a bola bate basicamente em cima desses 3 dedos, desacelera nesses 3 dedos, gerando força daqui e não estourar isso aqui. Todas as meninas do voleibol machucaram o ombro. Handball, ombro machucado. E aí é uma arte você treinar a rigidez dessas regiões. E é em cima de treino de força. Só que o treinamento de força para atletas hoje é feito em cima de levantamento olímpico, que gera força do centro. O levantamento olímpico, terra, agachamento, supino, menos, mas tudo vem do centro. Como é que eu treino essas regiões? Por exemplo, pé, tornozelo, que a queda é brusca em cima de um pé, tornozelo, velocista, eu treino muito velocista, tem velocista com o osso do pé quebrado, cara. O cara quebrou o hálux, é um osso, uma pedra, cara. De porrada, de tanta estresse, força, glúteo muito forte, e o cara não prepara o pé para absorver toda essa potência. Se eu empurrar um trenó, um tratorzinho, aquele que você põe peso em cima, se eu pedir pro cara empurrar aquele trenó 4, 5 repetições, com todo o peso que der em cima, e eu gerar força contra ainda, por força contra, eu vou pedir 4 passos, 5 passos, Diogo, e eu vou segurar com o teu limite. Aí depois eu vou empurrar 5 passos e você vai desacelerar o movimento. Eu vou treinar estruturas do meu pé, tornozelo, joelho, que é de força, que está relacionado à extremidade, não está relacionado só à zona que já gera força. E realmente um treinamento funcional, na especificidade do esporte do cara. Né? Do esporte do cara. Ou agachar numa perna, com um kettlebell de 20 quilos, 30 quilos, até quase o limite do agachamento e voltar. Eu vou fazer você gerar uma força unipodal de uma perna, que é numa posição específica, que quando você aterrissar numa perna, a estrutura vai estar preparada para absorver toda essa frenagem, esse movimento excêntrico, né? Entendi. Então isso é uma arte, né? Cara, pelo amor de Deus. E assim, vai de... É foda, porque, por exemplo, cada atleta... Vamos me pegar de exemplo aqui de novo. Pega pra treinar, beleza, a gente precisa de força, potência, né? Todas as valências que o atleta precisa, flexibilidade, mobilidade. Só que aí, porra, o cara tem os 2 joelhos podres, os ombros podres. Então, assim, é uma arte absurda, cara. É o que chega pra mim, cara. Todos esses caras que chegam pra treinar comigo hoje, tirando a Raquel. Aliás, nem falei, né? Raquel, obrigado. O Disney tá aqui, indicação da Raquel, esperando você chegar da República Tcheca para ver aqui no Pod Esporte falar com a gente. Obrigado. Raquel é irmãzinha, virou uma amiga hoje, já fiz a preparação 4 pré-temporadas já fiz. Campeã na República Tcheca. E na República campeã na Ucrânia. Foi campeã na Ucrânia. Tá dando uns rolezinhos também diferentes, hein? Nossa senhora, mas bom, esperando você aqui. Então, mas todos eles, cara, cruzado anterior rompido, eu não sei se você já chegou a falar com a Nega Já, que é a Jailma, 3 Olimpíadas, Brasil, Beijing e Londres. Os 2 joelhos parecem tipo Frankenstein, cara. Tá fazendo agora a primeira, e ela sempre comenta, ela fala assim, Disney, cara, tinha que ter te conhecido 10 anos atrás. Então, todo mundo que salva meu vida um pouquinho, eu tava falando pra você um pouquinho do Justin, né, que pô, virou um parceiraço, que é isso, cara, ele trabalha algumas coisas diferentes, tem um trabalho de força envolvido, mas é muito mais de mobilidade, de trabalhar as cadeias cruzadas de uma maneira completamente diferente que eu nunca tinha visto. E, meu joelho com ele... Nunca mais doeu. Não,
Parei de treinar com ele e voltou a doer. Mas no período que eu tava com ele, cara, sim, impressionante. Mas muito, assim, técnicas diferentes que, poxa, a gente nunca ouviu falar. Cara, eu arrisco dizer que eu ouvi falar em mini band, né? Bandzinha de fortalecer glúteos, assim, de aquecimento, de coisa. Cara, deve ter uns 5, 6 anos atrás. É tudo muito recente, assim. Sim, então, sim, essa tecnologia, essa inteligência que você faz muito bem lá na Competition, com o método IHP, pô, cara, isso tudo é muito recente, muito para os atletas. Então eu olho para trás, eu vejo, e eu falo, não tem jeito, o atleta ele é foda, cara, precisa sentir a dor para ir atrás. Sim. Olha os moleques cheios de energia hoje, eu jogo com um moleque de 19 anos. Eu olho o moleque, cara, faz o preventivo que está sendo pedido, faz a porra de fortalecimento específico, faz. Não dói nada, né, meu? Dá 2 rodadas de braço, pei no gol, não sente nada. Sim. Você avisa, uma hora vai pagar. Por que não eu estender essa minha carreira de uma maneira mais otimizada, de uma maneira melhor, treinando com caras como você? Sim. Né? E é incrível você falar isso, que a gente podia esticar muito mais a vida do atleta se a base dessa molecada fosse melhor feita, né? Ainda fica no tradicionalismo, né? Ainda eu ia te perguntar isso. Vai pra academia, vai fortalecer e vai apagar um incêndio na fisioterapia. Eu não sei como é que se você acompanha e tal, mas outros trabalhos e tudo. Você vê uma galera migrando aí para esse tipo de treinamento que é o que você faz, ou você ainda vê muita gente fazendo o basicão, o óbvio que é lá de trás? Puta, Diogo, a gente tá 10 anos atrás das potências, cara. 10 anos, no mínimo, cara. Vai demorar ainda pra informação, não me vanglorio nada disso, mas a gente foi atrás da informação há 10 anos atrás e a gente sabe o que está sendo feito. É difícil você convencer um treinador que faz o tradicional há muito tempo e você fazer o cara mudar aquilo. Cara, tem coisa melhor que você pode fazer no lugar disso do que fazer o cara fazer 50 saltos antes de começar um jogo de voleibol. Tem coisa melhor que você pode A gente estava falando disso, né? Tem uns esportes que acho que é tradição, vai usar o vôlei. O vôlei, esporte extremamente vitorioso, campeão. E assim, você percebe que segue um padrão, né? De aquecimento, as equipes aquecem igual. No handball você não vê muito isso. Cada equipe tem um micro padrãozinho ali, mas cada equipe, hoje você vê cada equipe faz de um jeito, não sei se é o certo ou errado, mas faz. Mas o vôlei é muito igual, tudo igual, né? Então agora saca, agora as pontas atacam, agora a mirelha ataca. E aí fica lá a líbero recebendo. Você concorda com esse tipo do voleibol específico? Então, eu nunca fui preparador físico de nenhum time específico de esporte. Eu sou um cara especializado em movimento. Então, quando o cara me procura, eu vou estudar o highlights do que ele faz, vejo como ele se movimenta e vou aplicar o treinamento que eu sei fazer dentro do que ele faz de esporte. Tanto é que eu tenho vários atletas de vários esportes diferentes e aplico a mesma metodologia com a especificidade de cada um. Eu não posso falar que, por ser um esporte tão vitorioso, que isso deu errado, né? Seria injustiça da minha parte. Mas eu tenho certeza absoluta que a gente poderia fazer de um jeito mais inteligente. Eu uso um exemplo que, se um atleta, antes de começar o jogo, eu vivenciei isso assistindo 2 atletas minhas jogando no Pinheiros, uma vindo do Fluminense e outra no Pinheiros. Ela vai fazer 5, 10 ataques de ponta ou de meia no limite da força, cara, para aquecer antes de começar. 1 ataque, 2 ataques, eu tenho deformações em estruturas moles, ligamento, tendão e cartilagem, que são tecidos não vascularizados, Diogo, que não vai capilarização, vai pouco sangue para aquela região. Se eu cortar meu braço aqui, sai muito sangue. Se eu cortar na articulação, sai pouco sangue, porque não tem vascularização de sangue naquele tecido. Se eu fizer um ataque bem forte, eu tenho uma deformação dessa estrutura. Um ataque bem forte. Se eu fizer 10 ataques, acumula isso vezes 10. Aí ataca 10 aqui, 10 ali, 10 de ponta, depois saca 10, 15 vezes, e depois vai começar o jogo, que é 1h30 de jogo, 2 horas, às vezes mais. Não me faz sentido pro Disney a pessoa aquecer daquele jeito, daquela forma, sendo que ela vai gerar um estresse nesses tecidos, que ela vai precisar muito mais durante o jogo. E aí você vê o histórico de lesões dentro das pessoas apagando incêndio, você usou bem joga, vai apagar incêndio, infiltração, vai fazer fisioterapia, vai soltar, vai fazer analgesia, gelo, porque o cara está machucado. Então, o que eu acho é,
tem coisa melhor? A pergunta é só essa. Tem coisa melhor que você poderia ter um aquecimento neuromotor, preparar melhor essa estrutura para começar o jogo que não é tão agressivo a ponto de eu preservar para o cara ter essa agressividade no jogo? Eu te pergunto isso. Tem? Não, claro que tem. É isso. Claro que tem. É isso, cara. Se eu vou ser exigido, se as minhas estruturas... Tudo bem que eu, de exemplo, que cartilagem nem sei mais o que é, ligamento tudo já é de tendão, que virou ligamento, porque fiz os dois cruzados, Sim. Mas, pô, você tem muita razão. Acho que eu... É só acho pergunta. não, eu concordo muito. Essa é a minha pergunta. Tem coisa bastante. melhor que eu poderia fazer no lugar disso? Tem. É só um questionamento, eu tenho certeza. É que eu acho que, na verdade, a história do aquecimento do jogo, ela é só a pontinha do iceberg, né? Porque se você for pegar o treinamento, que é onde você mais te exige, porque no dia a dia, o jogo você... Vamos pegar uma Superliga de vôlei, são 2 jogos na semana, mas aí tem uma pré-temporada antes e tudo, mas você tem 2 jogos, mas você treina, né? Sim. Às vezes, mal e porcamente, se bem que o vôlei treina pra cacete. Caramba. Joga aqui, treina sábado, domingo, 2 períodos e tal, treina as loucuras assim que, meu Deus do céu. Mas, cara, no handball a gente joga muito pouco. A gente tem um problema de calendário, de equipes mesmo. A gente joga muito pouco. A gente treina demais, cara. Demais. E, pô, é a repetição do jogo, porque no jogo tem 60 minutos. Hoje, pouquíssimos jogadores jogam 60 minutos. Então você vai jogar ali 40, 45. E você não vai fazer com a mesma intensidade, você não vai fazer tanta repetição quanto no treino, por exemplo, que é necessária, né, pela questão técnica, tática e tudo, mas física, né, você vê cada vez mais, pô, todo mundo hoje, você vê em qualquer lugar, futebol, tá todo mundo com GPS, tá todo mundo fazendo alguma coisa diferente, o treino é específico pra cacete, e cada vez mais tem espaço para o preparador físico, porque é humanamente impossível um time de futebol com, sei lá, 28 no elenco, ter um preparador físico. O treinamento é individualizado. Tem lá o treino que é todo mundo, mas, cara, cada vez mais individualizado. Então é um desafio também, eu acho, para os preparadores físicos. Eu acho que trabalhos como o seu, fora do ambiente de um clube, de uma equipe e tal, para dar um suporte, e aí também vai de todo mundo tá entendido. É o atleta, o preparador físico dele e é o Disney. Vem aqui, vamos sentar, vamos conversar. Sim. Esse cara é assim, assado. Então eu preciso que você faça isso, o atleta faz isso, o Disney vai fazer isso e você vai fazer isso, beleza? Fechado? E aí eu acho que é bacana. Eu acho que cada vez mais vai ter espaço para profissionais como você. Sim, e o descanso, né, Diogo? A gente não tem, os atletas não têm noção que a grande transformação acontece no descanso. Ao menos é mais, né? Depois dos 35 ele entende. Ele vai ter que saber na porrada, né? Eu falo que se você tem um estímulo muito forte, e aí essa dosagem da ondulação no treinamento é muito importante. Uma semana forte de treino, um choque, a gente chama de choque, né? Essa semana vai ser choque de força. Na outra semana tem que ser proporcionalmente inverso. Entendi. Então esse descanso, essa recuperação é onde eu recupero e volto numa situação que eu não estou mais aqui, eu estou aqui. E assim, você está falando lá com você na academia. Aí você imagina um atleta que ainda tem a parte técnica e tática para fazer, que é o caso de muitos dos seus atletas. Então beleza, você tem a porrada aqui comigo, vai tomar a porrada lá na quadra. Só que a semana que vem aqui você vai baixar. Será que lá vai baixar também? Será que isso está alinhado com baixar? Não. Nossa, muitas vezes não. 99,9% é porrada. E é difícil você coordenar. Eu tenho esse tipo, como eu trabalho com atletismo, o atletismo vai para a pista. Então eu tenho que conversar com o médico, tenho que conversar com o fisioterapeuta. Se a pessoa vai no voleibol, o voleibol é um pouco diferente porque elas fazem pré-temporada comigo. Chega para mim, faz a pré-temporada e aí eu entrego para o preparador físico do time. E aí tá entregue. Normalmente eu converso. Se o preparador quer conversar, dizem, vamos seguir, o que a gente está fazendo? Normalmente eu entrego o cara quase em nível de competição para ele ondular e começar outro nível de preparação. Ele nunca chega lá já jogando. Na Europa vai ficar mais 1 mês e meio, aí tem tempo de fazer mais um trabalhinho lá, mas eu entrego o cara pronto para, se ele quisesse começar a jogar na outra semana, ele estaria. Entendi. E você trabalhou, por exemplo, o vôlei, você trabalhou com atletas que você fez pré-temporada e foram para a Europa e fez pré-temporada e veio para o Brasil. Para o Brasil. Como é que é essa diferença aqui? Putz, cara, é muito parecido. Eu acho que os atletas de fora, eles treinam mais inteligente. Apesar de o calendário, vou te dar um exemplo da Raquel, que é a que eu acompanho mais lá fora, a Su que eu tenho acompanhado menos, elas jogam muito, né? Tem muito jogo. Mas eu acho que existe uma preocupação maior no recovery do atleta. O cara, ele bate, mas ele tem que descansar. Então, se eu fui duro hoje,
Amanhã a pessoa tem que super compensar. Eu acho que isso é proporcional também, sabe o que, cara? Ao investimento que se faz no atleta, dos clubes. Total. Né? Então, assim, se eu, Diogo, ficar fora de 5 partidas do Pinheiros vai falar, putz, o Diogo tá fora. Porque eu não gasto 10 milhões por mês com ele. Uhum. Eu preciso do cara na quadra. O cara que paga 10 milhões, então, assim, por isso que os esportes, acho que proporcionalmente essa preocupação da preparação do cara é com o investimento. Sim. NFL, se o cara ficar fora do jogo, o cara tá fudido. O cara vai perder jogo, perde não sei o que, perde premiação, perde dinheiro. O cara, não, preciso que esse cara, o que esse cara tem que fazer? Ele vai se cercar dos melhores. Exatamente. Eu preciso que esse cara esteja no campo rendendo a própria o tempo inteiro. Exatamente. Então, assim, no Brasil, a grande maioria dos esportes, né, tirando o futebol que é religião, tirando o vôlei e basquete, e mesmo assim você vê em alguns casos ali, não tem essa preocupação. É a preocupação de, eu quero o cara aqui porque eu quero ganhar porque o cara é bom. Uhum. Mas não da parada da grana, entendeu? Não sei se eu entendi. Sim, eu entendi plenamente. Eu acho que você está certíssimo. Quando o cara vira uma estrela, e na NBA você usou um exemplo, na NFL são grandes estrelas, o investimento de patrocínio, o salário do jogador, esses caras têm condição de procurar o que tem de melhor, né? Dentro do esporte que ele faz, quem que eu vou achar? Ou é uma escola muito forte, no caso da preparação física do futebol americano, tem uma escola chamada Exos, que é uma das, eu acredito que é uma das melhores. Eu fui estudar um pouco da metodologia deles, porque comecei a treinar atleta de futebol americano. No voleibol tem a linha, o Brasil é muito seguido nesse sentido, né, por sermos uma das potências. Atletismo você vai buscar os americanos, que é onde estão os melhores. Tem uns papos na NBA, até cada atleta tem o seu preparador físico, né? Sim. Cada atleta tem o seu preparador físico. Então, o cara tem lá o time, tem o cara aqui, mas cada um tem. Então o cara vai ter na sua casa, e também é outro mundo. É outro mundo. Mas o cara vai ter na sua casa lá as necessidades dele. Exclusividade, às vezes, de um preparador físico só pra ele. Então. Não tem dois. Eu li há um tempo atrás, o LeBron gastava $3 milhões por ano, por temporada, com preparação física, recovery com uma equipe dele lá, exclusiva. Sim. O cara, o LeBron tem quanto? 38? Por aí. Isso é dinheiro de porcaria. Dinheiro de porcaria pro cara. Mas também, eu acho que é bem isso que eu falei, a preocupação também dos clubes, das entidades esportivas, fala, preciso do cara aqui. Sim. O cara é meu showman, o cara que vai trazer gente pra cá. Se o cara fica 6 meses fora, que rompeu o cruzado porque não tá, não fez o treinamento ideal, não fez o descanso correto. 100%. Sabe a Fabizona, que hoje joga no Osasco? Sim. Foi campeã olímpica. Bicampeã olímpica. A Fabi me procurou assim que ela teve o nenê dela, é amiga da Raquel, o pessoal todo. A gente não começamos um relacionamento para fazer um trabalho, acabou não dando certo pela distância, ela estava em Osasco, ia ficar difícil dela vir para cá. Mas a Fabi, ela falou, Disney, eu joguei muito tempo no Japão. E ela falou que no Japão ela teve a melhor fase da vida dela na preparação física. E o que me chamou a atenção é que tudo que eu via os caras do Japão fazendo, você estava fazendo aqui com as meninas que você treinava. Então, a gente está falando de uma outra potência, né, de esporte, que eles investem muito, o investimento no atleta lá é super alto, e a tecnologia em preparação física no Japão, os caras já estavam fazendo há muito tempo com ela lá atrás. E ela viu exatamente os mesmos movimentos e o mesmo treino, com exercícios parecidos do que eu estava fazendo com as minhas atletas aqui. Que legal, cara. Eu acho que assim, essa consciência, tanto dos clubes quanto dos preparadores físicos, porque às vezes você fica buscando, claro, equipamentos de última geração, beleza. Mas, cara, conhecimento, meter a mão na massa, sabe? Pô, você falou mesmo agora, gastei de 80 a 90 mil reais investindo para ir lá na IHP, dólares. Puta que pariu. Hoje, então, tomara que isso aí tenha sido há, sei lá, uns 20 anos atrás. 2019, a última vez que eu fui. Putz, então, assim, eu acho que tem possibilidade, mas eu acho que tem muito que mudar essa cabeça de coisa nova. E você me perguntou, né, Diogo, assim, você conseguiria conversar com o preparador físico? Cara, eu sou um cara super suscetível, eu não acho que a gente tem que ser taxativo a ponto de achar que existe só um método, o meu método é o melhor. Não, a gente chegou em vários esportes onde a gente chegou, porque tem caras super competentes e com conhecimento, só que a gente precisava atualizar, né? A gente precisava
desmistificar, né, cara, algumas coisas que ficaram encrostadas dentro da nossa preparação e que poderia ser vista de um jeito diferente. O exemplo é o aquecimento do voleibol e a preparação em cima de várias modalidades que não são da modalidade. O levantamento olímpico hoje, não sou contra, mas eu acho que deveria ser uma fase da preparação. Durante um grande período se tornou base de treinamento de tudo. Até hoje, cara. Lá no clube a gente faz bastante, cara. Até hoje, cara. E, de novo, é legal, para treinar força explosiva, eu acho que numa fase específica ela é importante, mas tem coisas melhores que eu poderia fazer quando chega numa fase ali, 2 meses, 3 meses para começar a temporada, 2 meses, 1 mês e meio, 2 meses, eu tenho certeza absoluta que sim. Entendi. Que poderia ser mais específico, né? E a gente tem uma coisa, né, o que eu gosto de falar muito, você mesmo disse que você tem um limiar de dor hoje, né, cara? Você vai até um limite e que você sabe que o teu corpo já tá pedindo para parar. Sim, sim. E você é um cara com mais de 30 anos, quase 40. Você imagina um atleta novo que não tem dor, né, cara? O cara sente uma coisinha, ou a recuperação dele é muito mais rápida. Nem sabe o que é dor. Nem sabe. Nem sabe o que é dor. O limiar de dor de um atleta de alto rendimento é diferente. Só que a transformação desses caras, ela tá numa zona desse tamanho, né, cara? A cabeça de um atleta de alto rendimento, ele é diferente dos outros seres humanos. O limiar de dor, a cabeça que ele gera dentro de uma competição, como que eu faço dentro de um ginásio, dentro de um centro de treinamento, para simular situações como a final de um campeonato, ou a final de uma Olimpíada. Só te interrompendo, falando até que a gente comentou aqui um pouquinho antes, né? Aquela história de... A gente já leu e viu relatos de, putz, o pai vai salvar a filha que está embaixo do carro, o cara levanta um carro com uma mão, né? A capacidade de força que a gente tem, a capacidade de a gente exercer força, ela é enorme. E aí, como é que você faz isso? Você acabou de usar um exemplo. Todo ser humano tem isso dentro dele. O corpo, a quantidade de ossos e de músculos que a gente tem, ele foi feito para gerar uma força, um torque, uma potência que é fora do comum, é fora do normal. Como que eu faço para um cara que já é privilegiado, né, um atleta privilegiado, trabalhar numa zona que é tão pequena, né, cara, que é aquele momento que ele vai estar numa competição. Dentro da academia, a gente instiga muito nossos atletas a gerar ou simular uma situação muito perto do que seria uma competição na hora que ele está se preparando. Você usou o exemplo, né, se eu precisar, sei lá, cai um prédio aqui, um avião em cima do prédio, e eu precisar pegar minha namorada, pegar você no colo, deve pesar uns 80, 90 quilos, pôr no ombro e descer um lance de escada sem elevador, eu não com medo e com receio e com aquela sensação de perder alguma coisa, eu vou conseguir gerar uma quantidade de força que está dentro do meu corpo e de qualquer ser humano. Você tem a capacidade de realizar. A gente tem a capacidade de gerar, está dentro da gente. Como é que eu faço para um atleta gerar isso dentro da academia? E aí é o trabalho do coach, né, o Diogo. A gente tem uma capacidade de instigar no momento, o cara vai tirar um peso do chão, desenvolver um terra, por exemplo. E a carga é a carga 100%, o cara vai ter que fazer 95% da carga máxima, vai ter que fazer 4 repetições. Se ele tiver com a cabeça dentro da academia, numa situação controlada, ele não vai conseguir gerar essa força que eu preciso. Então, eu uso alguns exercícios, né? Eu instigo e provoco situações para que o cara realmente ele leve a cabeça para uma final de um campeonato. Então, se essa fosse a última chance de você levantar esse peso do chão, 3 repetições, com o limite da sua força, na final de um campeonato, como é que seria? Então, eu imagino que a entonação não é essa, né? A entonação é de... Cada um é de um jeito. Às vezes é falando no ouvido do cara, às vezes é falando alto, às vezes fala, cara, você jura que esse é o seu melhor que você consegue? Desafiar o cara mesmo, com palavras. Você tem certeza que isso é a sua melhor versão? A sua melhor versão não está no conforto, está no desconforto. Então eu quero a sua melhor repetição. E aí você vê o cara mudar o comportamento, a respiração muda. A cara dele muda, é uma lance meio de arrepiar mesmo, cara. Você tá falando aqui, tipo, eu tô aqui tipo com a perna, que tá me desafiando, cara, tá falando. Primeiro pra mim, assim, primeira coisa que você fala, você não consegue. Você fala que não consegue, meu. Minha avó faz mais forte que isso. Não, tem uma história muito boa, né? Na época do Orkut tinha um treinador no Pinheiros que ele é dinamarquês. Ele é
Ele é treinador, ele ainda é treinador. Orkut fala da idade. Do Orkut, Aqui é a comunidade do Orkut. Eu sou pior que a avó do Morten, porque ele falava, até minha avó faz isso, até minha avó consegue fazer. Então eu sou pior que a avó do Morten. Tudo é pior que a avó do Morten, cacete. Mas é bem isso que você falou, cara. Eu acho que o atleta ele é movido a isso, a desafio. E você desafiou o atleta. O cara, ele não é atleta. Não é, Isso eu acho que você já... É a história dele da seleção natural. Você começou ali. Você sente o atleta ali nisso, cara. Eu acho que é nisso. Cara, chega esse cara aí, tá falando, cheio do diploma aí, falando um monte de coisa, falando que eu não consigo fazer, meu irmão. Quem é você pra falar? E aí vai, e aí você vai pra essa zona, entendeu, Diogo? Que é a zona pequenininha, que é onde acontece a transformação, basicamente em 3 valências. Força, que é a base de tudo. O atleta que não faz a temporada de força correta, ele vai sofrer problema sério quando entrar no trabalho de potência. Potência e resistência à fadiga. Eu falo que é falha mecânica é falhar, né? Se eu estou pedindo 4 repetições, não pode conseguir fazer a quinta. Uhum. Se eu estou pedindo para você fazer no limiar 10 de potência, na percepção de esforço, não pode ser 8. Então eu vejo todo um comportamento do atleta de alto rendimento, ele mudando literalmente a forma de respirar. Para executar o que tem que ser feito. Para gerar o máximo de potência. Que na hora essa potência vai ser exigida do tendão, do ligamento e da cartilagem. Isso tem que ser preparado na academia. Porra, que legal. E quando eu falo de resistência à fadiga, você já deve ter jogado alguns rallies, eu não sei se chama rally, né? Não, mas hoje o jogo, só para você entender um pouco, o jogo, cara, ele... Assim, com certeza é uma das coisas que vai fazer eu parar de jogar. Hoje existe... Já há algum tempo existe essa regra, mas as equipes cada vez mais vêm se utilizando disso. Você não precisa retornar o time que fez o gol, não precisa retornar para o seu campo de defesa. Então, você faz o gol, você já tem que retornar, porque o time está dando tiro de saída, sai a bola do goleiro, vai até o centro da quadra, que já tem alguém lá, passa a bola e já sai. E aí você toma um gol, e aí o tempo inteiro em transição. Então agora, a gente está gravando aqui, tá rolando o Campeonato Mundial Adulto Masculino. Tem jogo que é 35 a 34, 60 minutos de jogo. A gente está falando de quase 70 gols, 60 minutos de jogo. Uma média de mais de um gol por minuto. Então, assim, o jogo tá muito dinâmico, muito rápido. Então, assim, não é o tempo inteiro em rally. Essa falha é a falha que a gente chama de fisiológica ou metabólica. Como é que eu treino o meu atleta? Preparo ele 8 semanas, mais ou menos. Se eu tiver o melhor dos mundos, que são 4 meses para preparar um cara, nunca acontece isso, é muito difícil. Mas eu fico 8 semanas preparando a parte mecânica dele, para ele aguentar 8 semanas de preparação fisiológica, que é suporte à acidose no sangue, né? É você aguentar esse rally durante mais tempo e não pifar, né? Então a gente chama, eu falo na percepção de esforço, do 8, 9, 10, a primeira é hiperventilação. A hiperventilação é o que vai começar a me mostrar que você está entrando em falha. Então hiperventilar é... A segunda é falta de ar. Falta de ar é o zona 8. Mão no joelho. Mão no joelho, deu 2, 3 tiros, mão no joelho, baixa o tronco para frente, isso já me mostra que você está no 8, 9. A terceira é tontura. Quando você começa a ter tontura, tá faltando oxigenação aqui, de tanto que você está usando no... Ouvido entupido, pelo arrepiando. E a terceira é a acidose metabólica. Essas sensações eu já senti algumas vezes na minha vida, viu, cara? Sim. No teu esporte é meio impossível não sentir. Mas como é que eu treino isso, né, cara? Como é que eu preparo o corpo, a fisiologia dele, a parte fisiológica, metabólica, para suportar isso durante muito tempo? O teu corpo ele cria resistência ao lactato no sangue. Eu preciso treinar isso. Primeiro eu treino a mecânica, para o teu corpo aguentar isso, a estrutura como de um carro, né? Sim, sim. E depois a parte do motor para suportar isso durante muito tempo, essa rotação muito tempo. Então essa preparação é o que a gente faz de melhor, né? Pô, que legal. E, cara, quem quer ter esse serviço do Disney na Competition, como é que te acha, como é que... chegar lá na academia e falar qualquer pessoa, qualquer ser humano que queira ser um super ser humano com você, como é que faz? É só chegar lá? Eu gosto de falar, cara, que a minha academia ela é menos de 3% atleta de alto rendimento. 97% são pessoas comuns, onde 15% é 60 a mais. Pô, que legal. Então, que treinam com a mesma metodologia, fazem a mesma coisa, num outro nível, num outro grau, né? Então a pessoa gosta de jogar ou de correr, ela vai correr muito melhor com a metodologia. Ela gosta de simplesmente quer ficar saudável, ficar fit. A gente vai deixar a pessoa fit muito mais rápido
treinando com a metodologia. Então na Competition, na Training Gym, fica na Pamplona, ali dentro do Shopping Jardim Pamplona, é no 3º piso, onde fica o meu centro de treinamento. Posso deixar o meu Instagram? Evidente, eu vou deixar tudo aqui na descrição do episódio, mas manda aí, cara. O meu Instagram, tá? O meu Instagram é Disney Sanches, Disney com I, Sanches com S no final. Lá você pode me encontrar no direct do Instagram ali, falar comigo, me procurar ali. Não só para o alto rendimento, mas se você tem um perfil mais atlético, cara, putz, eu gosto de jogar tênis, sinto que falta a preparação física. Quero melhorar, quero jogar meus torneios de tênis e ganhar. Quero jogar meus torneios de beach tennis, agora tá na moda beach tennis. Eu tenho certeza absoluta que a pessoa ela vai desempenhar um outro tipo de performance preparando, nem mexo na técnica, só põe a mão na máquina. Porra, que legal, cara, que legal, parabéns pelo seu trabalho. Obrigado, confesso que eu não conhecia através da Raquel, e aí no momento que eu fui pesquisar, eu falei, putz, que é diferente, as coisas que o cara fala aqui, vamos trocar ideia com ele. Mas, pô, muito legal, acho que os resultados estão aí, mostrando o que o seu trabalho é capaz de fazer. Espero ter um pouquinho de tempo para poder te visitar lá. Pô, te encher um pouquinho de saco, de experimentar coisa nova, experimentar coisa diferente. Total, se nesse último ano de carreira aí dá tô fazendo o convite ao vivo aqui. Boa. Já tá convidado, vai ser um prazer poder te ajudar de alguma forma, se não for para fazer a preparação inteira, se quiser, tá aberto as portas. Mas se você quiser conhecer a metodologia numa avaliação, na avaliação eu já vou ver e enxergar a podridão inteira. Eu tenho certeza que não, cara. Para chegar onde você chegou, só de ter jogado uma Olimpíada, isso para mim já é um ser humano diferenciado. Mas não tenho dúvida nenhuma que tem coisas que dá para melhorar e levar você para um outro nível. Eu tenho certeza que dá. Isso, vou visitar. Obrigado demais, cara. Acho que, muito enriquecedor o seu papo. Às vezes a galera acha, mais um educador físico. Não, a gente tenta trazer aqui os caras, né? Então a gente já teve episódio aqui com um preparador físico também de outras modalidades, caras que têm sua metodologia, seguem a sua linha de trabalho. Sim. Eu acho que cada um na sua praia, cada um na sua especialidade, buscando sempre o melhor para os atletas e para o seu trabalho. Por mais reconhecimento. Sim. Acho que o esporte, de maneira geral, se ele fosse um pouco mais como é nos Estados Unidos, como é em outros países, acho que todo mundo faz essa roda girar, todo mundo tem onde ganhar, né? Tem mais mercado de trabalho, é mais gente querendo olhar, imagina o Disney treinasse 3, 4 caras da NBA. Quantos clientes você não teria? O cara tem que jogar da NBA, porra, não vai pra mim. Então assim, a nossa briga incessante é por melhorar o esporte no Brasil, né? E pessoas como você fazem o dia a dia do esporte no Brasil cada vez melhor. Sim, eu agradeço super, e você tocou num assunto aqui, Diogo, que assim, eu sou um cara que defendo a classe do professor de Educação Física, que a gente deveria estar na ponta da corda. Eu sou professor de Educação Física por formação. Eu sou formado em Educação Física, não. Demais. Não, a gente deveria ser valorizado de um jeito diferente. Por que o médico vem primeiro, o fisioterapeuta vem depois? Por que convenção de médico é feita em hotel 5 estrelas e de professor de Educação Física na academia? Você senta no colchonete. Então, eu sou um cara que defendo, porque nós cuidamos da coisa mais importante do ser humano, que é a prevenção da saúde. Né? A prevenção da lesão, o cara ficar saudável e não ficar doente, não ficar lesionado. É uma questão de saúde pública mesmo. Eu acho que o esporte, a preparação física, a educação física, ela deveria ser tratada como uma questão de saúde pública. E quanto que a gente não melhoraria N problemas que a gente tem, né? De obesidade, de uma porrada de coisa, depressão, um monte de coisa. Mas enfim, que bom que a gente tem agentes como você trabalhando e trazendo coisas inovadoras pra gente. Agradeço super, Diogo. Eu adorei o bate-papo aqui, me senti super confortável, super descontraído e precisando de mim, eu vou te cobrar a tua visita. Boa, vou sim. E vamos de repente ver se, você é o cara que saiu super bem aqui, vamos ver se de repente a gente traz algum atleta seu junto. Total. A gente troca uma ideia aí, todo mundo. Vou adorar. Vai ser... Eu volto de novo. Boa, massa. Obrigado, cara. Obrigado mesmo pelo papo show. E pra você que acompanhou mais esse episódio do Pod Esporte, não esquece de se inscrever nos nossos canais, tá bom? Na Olá Podcast, YouTube, no Spotify e no Deezer. Não esquece também de seguir lá o Disney Competition. Eu vou deixar tudo aqui na descrição do episódio do YouTube, tá bom? Um abraço, até a próxima. Valeu, fui!